Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares, estamos aí com mais um Conversas Matemáticas, eu e meu amigo professor Heitor, grande professor de matemática aí da rede municipal, da EJA. Nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo 27 aí do ensino fundamental, não é isso, Heitor? Ô, Rodrigo, boa noite, muito obrigado pelos elogios, digo mesmo, tá? Recíproco. Bora E lá. hoje a gente vai falar do módulo 27, um pouquinho de história olímpica, né? Nós tivemos a Olimpíada de Isso, Tóquio aí, e vamos desbravar um pouquinho desse material. Lembrando que a dinâmica desse material veio um pouquinho a parte de teoria e depois os exercícios, né? Então, isso dessa aí. forma, também vai ser os conversas matemáticas aqui. Vai ser mais ou menos Isso, duas partes. Nós vamos falar um pouquinho da teoria, da explicação, das curiosidades, e logo após vamos fazer os exercícios, tá bom? isso aí, vamos Então, vamos bater lá. bola aí. Então, pessoal, o material está um material muito bacana, vocês vão gostar muito, a equipe da matemática aí montou aí, baseando em algumas curiosidades das Olimpíadas, né, já que a gente acabou aí agora a Olimpíada de 2020, né, que na verdade foi em 2021, mas aconteceu agora em Tóquio, né, e as Paralimpíadas também acabou de finalizar aí, né, então a gente está muito recente aí. Então, o que a matemática tem a ver com as Olimpíadas, né? Se vocês observarem aí, né, primeiro que o berço das Olimpíadas está na Grécia, né, e a matemática tem as suas raízes lá na Grécia Antiga também, né? Os matemáticos antigos, né, são da Grécia Antiga, né? Então isso é importante. E aí, como a matemática é formada por símbolos, né? Tem muitos símbolos na matemática, na geometria, na simbologia dos números, né? Sinais, né? Aqui nas Olimpíadas também a gente tem alguns símbolos. E um deles são os famosos arcos olímpicos, né? Ou aros olímpicos, né? Que é justamente esses símbolos que a gente observa aqui, ó, logo na bandeira das Olimpíadas, né? E esses símbolos olímpicos aqui, eles são responsáveis por refletir, né, a filosofia do movimento olímpico. Então, elas foram idealizadas pelo Barão de Cobbett, né? E aí, esses 5 aros, né, eles estão representando cada um, né, uma cor representa a união, né, dos continentes, e, na verdade, as cores ali dos arcos têm a ver com a questão das bandeiras, né, que são as cores que mais aparecem nas bandeiras dos países, né? A gente sabe que nem todos os países sempre disputaram as Olimpíadas, né, desde a época que as Olimpíadas foram criadas, mas hoje a gente tem uma adesão bem bacana, né, por parte dos países aí. Então, essa aqui é uma primeira curiosidade aí que está no nosso material. Além dessa curiosidade, tem também falando um pouquinho sobre as medalhas, né? Como que surgiram as medalhas. As medalhas, hoje, né, na era moderna dos jogos, né, as medalhas elas são todas, né, circulares, né? Mas nem sempre foi assim, né? Antigamente não tinha-se a ideia de entregar para o atleta, para o campeão de algum jogo, uma medalha. Eles eram apenas coroados, né, com folhas de oliveira, né, para poder assim representar, né, como se fosse uma espécie de um agradecimento assim ao Deus, né, do Deus, né, os deuses olímpicos, né. E aí Zeus, né, é o deus maior aí da mitologia grega, né. E aí sempre que fosse ter uma premiação, a gente tinha essa premiação de acordo com algum símbolo que era dado para aquele atleta. E depois, né, nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, lá em 1896, o mesmo Barão de Cobbett, né, sediado em Atenas, é que começou aí a história das medalhas olímpicas, né? Então aqui é a primeira medalha, bem legal essa imagem aqui, né? Tem a imagem de Deus aí, nas mãos ali de Deus ali, né? Ele está ali com a deusa, né, da mitologia grega, né, considerada, ela é chamada de Nike, né? A gente tem até a marca aí, né, Heitor? E a Isso. Nike é a deusa da vitória, né? Então ele está ali segurando ali a vitória, ali, não é isso? Então aqui tem uma face, né, da primeira medalha, né, dos Jogos da Era Moderna, né? E as duas faces aqui. E ao fundo aqui, né, a gente vê a Grécia aqui, né? Então, Rodrigo, nós vamos aí, falar duas curiosidadezinhas. É que primeiro, sim, né, que as Olimpíadas são sempre de 4 em 4 anos, né, que eles se dizem os ciclos olímpicos, né? Por isso que é um bacana. evento assim muito interessante, né? Então, assim, esse ano, como se diz, por causa da pandemia, né, o ciclo foi maior, de 5 anos, né, com a força maior, porque o ano passado não pôde ter. Lembrando que em 2000, a última Olimpíada em 2016 foi no Rio de Janeiro, né? Então, esse Isso, ano foi no Japão, tá? E lembrando também aqui que é interessante que na primeira versão dos Jogos Modernos não havia medalha de ouro, tá bom? Os primeiros colocados ganhavam medalha de prata, tá? aí, E interessante. enquanto os segundos ganhavam medalha de bronze, tá? Só um parênteses aí,
E Bem depois legal. aí extinguiu, né? Ouro, prata e bronze, tá bom? Isso, a partir dos Jogos de Paris aí. E vai repetir os Jogos de Paris agora aí, né? A próxima Olimpíada aí que vai Isso, que é a acontecer. próxima. Exato. Bora para Muito frente. bom. Isso aí está no nosso material, basta dar uma olhadinha. E é também uma outra curiosidade, que as primeiras medalhas também que apareceram, elas eram no formato retangular, né? Então agora a gente tem aqui tem duas medalhas, né, nesse formato, e aqui são as medalhas mais modernas aí que apareceram nas últimas Olimpíadas aí, ó, tão fresquinhas aí, né? A gente teve aí vários medalhistas aí, agora na Paralimpíadas então. Mas o que que tem a matemática nessa história aí, né? Aí tem aqui uma chargezinha, né? Mas o que tem de matemática nisso? Ah, meu cara, a matemática está em tudo. E com certeza lá nos Jogos Olímpicos. Vamos ver um pouquinho disso aí? Bom, Isso aí, o Rodrigo. Heitor vai mandar ver aí para a gente aí. Vamos lá, Heitor. Então, a primeira coisa que a gente fala aí, como você disse, são as formas circulares, tá? Aí sempre foi fonte de inspiração para muitos artistas, tá? Para criarem figuras, né? Então, as formas circulares estão muito ligadas à arte, tá bom? E na criação dos símbolos olímpicos também não foi diferente, como a gente viu os arcos lá, né? E a Isso. gente vai fazer uma definição, e como o Rodrigo próprio colocou, da nossa próprias as medalhas também, que tem essas formas circulares, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Vamos aprofundar o conhecimento. O que seria uma forma circular? A gente define, então, como uma circunferência, que é essa imagem, essa primeira imagem que a gente está vendo aí, tá bom? O que é uma circunferência de forma formal, matemática definida, né? É a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que tem a mesma distância de um ponto fixo desse plano. Ou seja, olha para a figura, concentre seu olho no ponto O, tá bom? Esse ponto aí central está de vermelho. O que a gente tem aí? A gente faz esse arco, tá? Essa circunferência, e todos esses pontos que estão em cima dessa circunferência estão sempre a mesma distância de O, tá bom? Todos os pontos que estão em cima dessa linha aí, onde o Rodrigo está pontilhando para a gente, vermelho, está sempre a mesma distância desse ponto O central, tá bom? E a gente chama essa distância até O de raio da nossa circunferência. Então, esse ponto fixo é chamado de centro, e a distância constante, né, que ela é sempre igual, é o comprimento do raio, tá? E a gente indica aí com essa letra R minúscula, tá bom? Então, essa Ana, seria a nossa primeira definição aí, tá? De formas circulares, o que seria uma circunferência. Heitor, uma coisa importante também é que as formas circulares são muito importantes. Desde quando o homem começou a criar objetos, né? Então, vamos lá, a invenção da roda, né? Então, é uma forma Exatamente. circular e ela é usada aí em vários objetos aí importantes do nosso dia a dia. Exato, Rodrigo. Então, gente, ó, então a gente vai dar alguns nomes aí, tá? Para essas figuras. Observe na figura seguinte alguns elementos de alguma circunferência, tá? Então, observa a primeira imagem da esquerda aí, a gente tem aí de O até A, que, como a gente diz, é aquela distância, né, constante, que vai ser o raio, tá? Qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência, então a gente chama de raio. Letra maiúscula que o Rodrigo colocou como R, tá? A gente só tem o raio na circunferência? Não. Observe a figura central aí. A gente tem o ponto A e o ponto B. Os dois pontos estão ligados, estão em cima da nossa circunferência. E o que a gente faz? A gente traça um segmento que liga esses dois pontos, tá? Como a gente chama esse segmento? De corda, tá bom? Então, a essa distância de A até B, esse segmento a gente chama de corda, tá? Qualquer segmento que une dois pontos distintos de uma circunferência chama-se de corda. A gente pega dois pontos, une esses dois pontos, tá? Chamamos de corda. E por último, como vocês podem ver aí, esse ponto de A até B, essa distância toda, né, da nossa circunferência, de A até B, a gente chama de diâmetro, tá? Passando pelo ponto O. Interessante isso, né? A gente tem que passar pelo ponto A, O, dois pontos, e sempre saindo de um lado, chegando ao outro da nossa circunferência. A corda que passa pelo centro da circunferência chama-se diâmetro. Então, a gente tem essa corda que passa pelo centro, é o diâmetro da nossa circunferência. Lembrando que é a maior corda da nossa circunferência, tá? É o diâmetro. E por último, gente, observe aí, observe embaixo, tá? Que a medida do diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. É o dobro do raio, né? Como vocês podem ver, tá? Então, observe aí que a gente tem aí, ó, embaixo a gente tem o diâmetro, tá? Marcado aí o segmento passando pelo ponto O, que é a origem. Então, a gente tem 2 vezes o raio, né? Então, o diâmetro é igual a raio mais raio.
o diâmetro é 2 vezes o raio, tá bom? Então, por que isso é importante para a gente? Só para finalizar, para a gente poder usar nos exercícios lá na frente, né? A gente vai usar essas relações aí para ajudar a gente lá na frente, tá? Pode falar, Rodrigo. Não, aqui é uma coisa interessante aí que você fala, que a gente pode pensar que isso aqui, o ponto O, a gente também pode chamar esse ponto O de ponto médio, tá? Que ele divide aqui esse segmento exatamente na metade, o segmento todo. Então, de A até B é a mesma coisa que de você caminhar, né? De A até O e depois de O até B, meio que você partiu o caminho, né? Então, AB é AO mais OB, por isso que a gente pode também falar que ele é o ponto médio. É interessante também pensar isso. E o diâmetro, a gente não pega o diâmetro somente aqui nessa região. Você pode pegar o diâmetro, como ele colocou aqui na definição, né? Em qualquer dois pontos que você pegar, desde que passe pelo centro, você sempre vai ter um diâmetro. Então, uma circunferência tem infinitos diâmetros, né? Infinitas formas de você traçar esse diâmetro, tá bom? Essa é uma observação importante também.